sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana a gente traz aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. Nessa semana a gente está trazendo aqui pela primeira vez no Dr. Play Podcast o Dr. Fernando Jorge, ele que é gastro, inclusive está assumindo agora, né, o biênio da Sociedade Gastro da Paraíba. Veio aqui com a gente para falar um pouco desse seu trabalho à frente da sociedade e também muitos assuntos relativos às doenças, né, gastrointestinais. Doutor, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. Muito obrigado, Heloísa, pelo convite. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Doutor, antes da gente começar, eu vou me comportar, inclusive, como uma paciente curiosa. Pronto, tá certo? Lógico. Tire suas dúvidas. Aquelas pacientes que ficam fazendo muita pergunta e enchem o doutor de tanta pergunta. Nós estamos à vontade aqui. Porque é o que as pessoas querem saber, né? Além, claro, também um pouco de gestão, né? Dessa nova missão que o senhor está assumindo agora. O senhor não, né? Porque ele é muito jovem. Você está assumindo agora. A gente sabe que é por respeito, tudo é tranquilo. E aí, gente, antes de começar, eu queria convidar todo mundo a acessar as nossas redes sociais. No Instagram, a gente está como @drplay. No YouTube, Dr. Play Saúde. Nosso site é atualizado todos os dias com notícias de saúde, drplay.com.br. Eu já conheço o Dr. Fernando Jorge, inclusive também das redes sociais. Muita gente já lhe conhece, mas eu queria, né, que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Quem é Dr. Fernando Jorge, de onde veio, por que entrou nessa área aí da medicina, se casou com a gastro. Aí é um casamento para a vida mesmo, né? Então, na verdade, eu nasci em Campina Grande, mas nunca me criei em Campina Grande. Tive esse prazer. Eu digo que eu não sou campinense, né? Porque 13 anos jamais é campinense, então eu sou campina-grandense. Né? Mas me criei aqui em João Pessoa, me formei na Universidade Federal aqui da Paraíba, em 2010. E aí, durante essa trajetória na faculdade, logo nos primeiros passos ali, na iniciação ao exame clínico, que a gente chama de semiologia, a gastro já foi a área que mais me atraiu. É aquela coisa, paixão, amor, muitas vezes você não explica. E aí, dentro da trajetória no curso, então, depois que eu paguei a disciplina, acho que foi a única disciplina que eu consegui estudar antes das aulas, do interesse que eu tinha na área. Fiz monitoria, né? Então fui monitor bolsista durante 2 anos, então, meus professores que hoje eu tenho o prazer de trabalhar, né? Então, a gente... Desde aquela época, com trabalho científico, montamos liga de gastroenterologia, então foi meio que um caminho natural. Né? Então, após a faculdade, da universidade, então eu fiz residência de clínica médica em Recife, né, no Hospital Getúlio Vargas, e aí lá acabou confirmando realmente o que eu queria em seguir carreira, que era justamente na gastroenterologia. E aí, 2 anos de clínica médica em Recife, fui fazer as provas, aí fiz as provas para São Paulo, e aí acabei cursando a gastroenterologia no Hospital das Clínicas da USP, lá em Ribeirão Preto. E aí fiquei 2 anos lá. E aí quando foi, na época da residência, no final da residência teve o concurso para o hospital universitário. Acabei prestando o concurso, eu passei na época em primeiro lugar. E acabou que na última semana da residência, acabei sendo chamado e voltei para Paraíba, estava justamente completando agora, nesse mês, 10 anos desse meu retorno. E aí aqui a gente entrou justamente no hospital universitário, e também junto justamente com o meu professor naquela época, né, o professor Heraldo, o professor Manuel Jaime e Eduardo Franca, a gente hoje integra também a equipe da Endovídeo, né? Que aí, desde a época que eu era paciente, acompanhava eles na época de endoscopia e hoje fazer parte é um prazer enorme. São colegas e amigos de trabalho. Colegas e amigos de trabalho, né? Coisa boa. Doutor, e assim, para a gente começar, né, falando, o senhor que assumiu agora o biênio. Acabamos de assumir. Acabou de assumir. O que é que significa, né, assumir a presidência da Sociedade Gastro da Paraíba? Muito provavelmente é uma missão muito grande, com muitos objetivos a cumprir nesses 2 anos que vem pela frente. Né? É verdade, Luiz. Assim, acho que é uma responsabilidade muito grande. Acho que, principalmente porque o que a gastro representa, quem me antecedeu. Mas se você para observar quem foram os nossos presidentes, quem compõe a Sociedade de Gastroenterologia, a gente até coloca a gastroenterologia como especialidade aqui na Paraíba, você vê uma união muito grande.
Existem, obviamente, grupos diferentes, mas isso não traz para o nosso dia a dia nenhum tipo de animosidade, pelo contrário. Então, nós nos damos super bem. E é uma responsabilidade muito grande levar, né, uma sociedade que faz parte da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Ano passado completou 75 anos, né, de existência a federação. Então, dar sequência, né, como sendo um braço regional da nossa federação, é uma responsabilidade, uma missão muito grande. Então, missão não só do ponto de vista de representação, de representatividade, mas também de você, como é que a gente pode agregar, desde o ponto de vista de ações para os nossos sócios, como é que a gente pode manter eventos com alto nível científico que vem acontecendo, mas também fomentar a especialidade com novos médicos. Então, a gente também tem um olhar voltado para o estudante, voltado para aquele médico já residente, que já está em outro patamar na carreira, e também um braço social, que é justamente um braço de informação, qualidade. A gente vive um problema muito grande, então vocês também fazem parte desse ecossistema. Infelizmente, nem tudo que a gente vê na internet é verdade, então eu acho que a falta de posicionamento dos bons acaba trazendo justamente essas notícias, né, e informações equivocadas para os nossos pacientes. Então, a gente também quer trazer, quer continuar com esse braço social que nós temos, né, de informar a população com notícias, com informações realmente que sejam reais e de qualidade, para que a gente possa trazer mais saúde e mais vida para os nossos pacientes. Informação direto da fonte, né? Inclusive, como você falou, é o que a gente realmente busca aqui toda semana, né? Trazer bons profissionais para estar alertando, orientando. A gente aqui não quer falar, inclusive, sobre doença, né? A gente quer sempre estar falando sobre prevenção, mudar essa cultura, né? Que, inclusive, já vem mudando, né? Aos poucos, as pessoas estão pensando mais... muito mais, né? E João Pessoa favorece muito isso, né? Então, eu sou um defensor de João Pessoa, né? A gente tem a orla que a gente tem para a prática de atividade física. Eu acho que só não faz realmente hoje quem não quer. É verdade. E aí eu queria também começar perguntando, né, quais são hoje os principais desafios dos gastroenterologistas aqui na Paraíba, se são os mesmos desafios que no Brasil inteiro eles também enfrentam, ou se tem alguns desafios mais pertinentes locais, digamos assim. Eu acho que assim, os desafios eles se assemelham muito no Brasil, até quando a gente conversa com outros colegas. Eu acho que um desafio da prática é como você se manter não só atualizado com o boom de informações que você tem hoje. Então, a sociedade ela tem esse braço, né, isso muito forte de você tentar manter a atualização científica, até para que a gente possa continuar fazendo o melhor para os nossos pacientes. Mas também, falando um pouco, né, dessa parte de gestão, o modelo de negócio hoje é um modelo de negócio muito complexo, na medida, principalmente, que você tem uma relação, né, com as operadoras de saúde. Então, hoje, as operadoras de saúde, você que está aí em casa, você sabe muito bem o quanto aperta no bolso ter um plano de saúde, sabe que é necessário, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é de repasse, por exemplo, para uma consulta médica, é um repasse muitas vezes que traz para o profissional uma não valorização do seu trabalho. Você ter uma inflação, que a gente tem a inflação médica que é alta, mas vamos dizer assim, a remuneração relacionada a isso não acompanha de forma alguma o que o médico ele tende a ofertar fazendo um bom trabalho. Então, esse modelo hoje é um modelo, ao meu ver, que é um modelo muito complicado, né, de trabalho, enfim, é complexo, né, você manter uma forma de trabalho ligada às operadoras de saúde. Isso tem sido muito desafiador no nosso dia a dia. Inclusive até para outras especialidades médicas também, a gente está vendo essa migração, né? Muitos médicos se descredenciando Sim. E indo para o atendimento particular, porque realmente o custo-benefício e a valorização profissional, ela não existe. E outra coisa, eu acho que quando você para ver que tipo de consulta você quer fazer, que tipo de consulta você quer ter, né? Hoje em dia, com convênio, acaba não contemplando. Assim, o tipo de medicina que a gente aprende na faculdade, aprende com os nossos professores, o tipo de medicina que a gente quer ofertar para o nosso paciente, não contempla com convênio. Não é contemplado com convênio. A qualidade é aquela coisa.
consultas muitas vezes a toque de caixa, né, como a gente coloca, consultas rápidas, onde você não gera conexão, você não gera empatia, você não resolve realmente o problema do paciente, porque muitas vezes você não vai ter tempo adequado. Então, eu acho que se for para ter esse tipo de modelo, tudo bem, não tem problema, cada Uhum. um faz o que acha melhor com a vida, com a carreira, mas a partir do momento que você se sujeita a isso para fazer errado para o paciente, aí eu acho que o caminho não é o caminho adequado. Então, se você quer manter, eu Uhum. acho muitas vezes é difícil, muitas vezes para o paciente entender talvez isso, mas é aquela coisa, o modelo de consulta, aquilo que a gente pode ter tempo adequado para escutar o paciente, para realmente tentar resolver, examinar adequadamente, com o modelo hoje de saúde, plano de saúde, ele não é contemplado, certeza absoluta. E a ideia é você ter ali o médico para chamar de seu, né? Ali acompanhar, Isso. não só fazer Aquela aquela coisa, o meu médico, né? o Quem é meu meu médico. médico, né? Então, eu acho que acaba que a gente vê isso, né, no consultório, muitas vezes, quando o paciente chega, às vezes passou com outro colega e tudo, e a queixa principal, muitas vezes, acaba sendo justamente essa falta de empatia, né? De você não escutar o mínimo do paciente em relação às suas queixas, às suas dores, né? Uhum. Então, se a gente tenta ajudar genuinamente o paciente hoje, no modelo atual, é muito desafiador, né? E aí eu acho que parte muito de cada indivíduo, de cada grupo, de tentar quebrar um pouco isso, porque no final das contas beneficia principalmente o nosso paciente, em relação a essa atenção. Uhum. Doutor Fernando, e em relação a essa questão do olhar, né, da sociedade de gastro, para essas capacitações desses profissionais, de também encontros científicos, eu sei que sempre foi uma premissa da sociedade, vocês realizam, né, sempre, eventualmente, muitos encontros de discussões, né, de alto nível, inclusive, e como é que vocês pretendem agora, né, inclusive na sua gestão, atuar também nessa linha de atualização, de capacitação, Uhum. porque como você bem falou, né? O tempo inteiro existe uma enxurrada de novas informações chegando, né? Não só a Sociedade Gastro, mas a própria Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela tenta ter essa atuação. Então, por exemplo, ações nacionais vai para todo sócio. Então, a gente vai ter um curso anual de atualização, que é feito de março a setembro, pela Uhum, Federação Brasileira de Gastroenterologia, que é realizado todas as segundas-feiras online, né, o curso online ao vivo, uhum, discussão de casos clínicos com temas relacionados. E a federação, isso foi até um ponto importante, desde o online ganhou muita força com a pandemia, né? uhum. Então, hoje faz parte da grade, né, de atualização da Federação Brasileira de Gastroenterologia, além dos seus eventos nacionais, como a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo e seus congressos que acabam tendo uma periodicidade a cada 2 anos de temas específicos, né? Uhum. Como sociedade, né? Então, o que é que a gente tem tradicionalmente? O nosso principal congresso é o Gastro Paraíba. Então, até a partir desse momento, a gente fez um acordo, vamos dizer assim, com Pernambuco. Esse ano não teremos o Gastro Paraíba, né? Teremos o Gastro E Recife. que ano passado ocorreu, né? A gente teve a oportunidade aqui enquanto o doutor visitar. E foi um evento super bem prestigiado, bem planejado, com muitos participantes, né? Assim, Quase 500 um participantes, né? volume Então, enorme, né? foi um recorde de inscrição, né? Então, Tassiana, nossa Uhum, presidente, capitaneando o congresso, né? Junto com as sociedades irmãs, né? Então, a SOBED, que é a Sociedade de Endoscopia aqui na Paraíba, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que apoiaram, né? uhum, Conjunto, né? 3 salas ao mesmo tempo, foi um sucesso. Para esse ano, até por conta dessa questão de modelo de uhum. negócio e tudo, a gente acabou optando em ter ações mais descentralizadas. Então, fazer um congresso, você viu o tamanho que é. Então, fazer um congresso demanda muito tempo no seu preparo. Então, Isso. quando começa, na verdade, no ano, termina um, a gente já está pensando no Pensando. outro, né? Então, o que a gente fez? E por conta disso, dessa necessidade, desse tempo de preparo para um congresso, a gente pensou em fazer o seguinte, justamente. Junto com Pernambuco, a gente vai alternar. Então, o Gastro Paraíba, o maior, ele vai ficar para o ano que vem. E esse ano, Uhum, e também no próximo, até antes do Gastro Paraíba, teremos ações de atualização descentralizadas. Então, por exemplo,
Vamos começar agora em março. Juntamos outras sociedades, aí capitaneada por nossa amiga Shirlane Coloprocto. Teremos justamente um simpósio interdisciplinar sobre câncer coloretal. Março é o mês de conscientização do câncer coloretal. Então, vamos fazer evento voltado para de atualização da área médica. Fora, a gente vai falar um pouco mais depois sobre os eventos voltados para a sociedade. Mas teremos dessas ações descentralizadas. Então, Núcleo de Pâncreas da Paraíba fazendo a sua aula. Maio é um mês de conscientização de doença celíaca, que é justamente a doença autoimune relacionada ao glúten, e da doença inflamatória intestinal. Então, teremos um evento voltado para a parte de intestino. Né? Então, teremos ações também voltadas para a carreira médica. Então, por exemplo, nossos sócios, já conversamos com parceiros, teremos eventos relacionados à educação financeira, por exemplo, né? Sucessão patrimonial, enfim, coisas que vão além da medicina, gestão de carreira, enfim, marketing. Então, voltado justamente para agregar não só do ponto de vista de temas médicos. E como não teremos o Gastro Paraíba esse ano, nós, desde a gestão de Tassiana, há uma necessidade também de interiorizarmos as ações. Então, esse ano iremos, em agosto, a Campina Grande, faremos o Gastro pela Paraíba, que é justamente a ação voltada para as cidades do interior, com atualização, contando com a ajuda justamente dos colegas de lá. Fora reuniões que teremos ao longo do ano, né? Reuniões científicas, não só nesse ano, já temos planejamento para o ano que vem também, iremos a Cajazeiras, então meus amigos de Cajazeiras nos aguardem, ano que vem voltaremos a Cajazeiras também com Gastro pela Paraíba. Então, vai ter uma gama de eventos científicos de atualização, fora o que a sociedade, a Federação Brasileira de Gastro, ela já realiza ao longo do seu ano. E essa necessidade, né, de descentralização, né, e chegar a todos realmente os 4 cantos do estado, isso também tem muito a ver com o aumento, inclusive também, né, por outro lado, dessas doenças do trato gastro, né? Então, refluxo, síndrome do intestino irritável, porque essas doenças têm se tornado cada vez mais comum, doutor, na vida das pessoas. E as doenças gastrointestinais, de uma maneira geral, Heloísa, o que é que a gente nota? Boa parte delas tem como fator de risco os hábitos de vida. Então, o que a gente olha, o Brasil vive uma epidemia, né, de obesidade, então você vê realmente números crescentes, números alarmantes, dieta ultraprocessada. Então, todos esses hábitos relacionados, eles aumentam o risco da maior parte das doenças gastrointestinais. É muito difícil você não ter alguma dessas doenças que você citou, como outras também, né? Doenças autoimunes, como eu falei, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Né? Doença de Crohn ninguém falava, né? Até teve um famoso outro dia na internet, colocaram também na televisão, sempre que alguém, né, que tem mais mediático... Que acaba tendo. Lógico que a gente não deseja para ninguém, mas ao mesmo tempo é um serve de canal, alerta, né? Serve um canal de alerta. Então, até por conta desse aumento que surgiram essas ações específicas para alertar, porque muitas vezes, muitos desses sintomas, eles são sintomas inespecíficos, entendeu? O paciente, às vezes, acha que tem uma dor abdominal esporádica, né? E aí que ele é leve, às vezes não interfere tanto, e por ali, por dentro, algo mais grave vem tomando forma, vem crescendo. E é difícil fechar esses diagnósticos? Depende muito Depende. Alguns desses diagnósticos você não tem um exame único. Aí é o desafio maior, né? Então, por exemplo, doença de Crohn, para você ter noção. O tempo médio de diagnóstico entre o início dos sintomas e o fechar o diagnóstico no Brasil é mais de um ano. Nossa. É mais de um ano. Existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD, que ela coloca que o tempo médio, e normalmente esses pacientes, quase metade desses pacientes, eles foram 3 ou 4 vezes, pelo menos, ao pronto-socorro, com queixas de dor abdominal ou diarreia. E se automedica sempre, né? Automedica, né? E até tem outra questão própria, até de conscientização pelos colegas, não necessariamente gastroenterologistas, mas às vezes pessoas que trabalham na urgência, emergência, né, em programas de saúde da família, enfim.
que às vezes vem aquele sintoma como outras causas. Então, por Uma exemplo, virose. uma virose, uma gastroenterite, né? Então, a virose, ou então é parasitose, né? Então é verme, né? As Então famosas acaba vermes. isso. Aí acaba muitas vezes num contexto mais agudo, levando a um atraso no diagnóstico. Então, essas ações de conscientização, elas são importantes para trazerem luz a isso, porque quanto mais precoce o meu diagnóstico, maior a chance de um tratamento efetivo. E, sem dúvida, o Brasil, por exemplo, falando de doença inflamatória intestinal, acaba que o Brasil hoje, por exemplo, ele vive um estágio de aceleração crescente de novos casos em relação às doenças inflamatórias intestinais, e uma das hipóteses para isso é justamente o tipo de alimentação, sono inadequado, estresse, sedentarismo, enfim, uma série de coisas, Tudo tudo que está interfere, relacionado, né? tudo interfere. E se o senhor pudesse até orientar as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu sei que não tem a fórmula mágica, mas recomendações essenciais para que a gente já está vendo aqui, né, de acordo com suas informações, que o estilo de vida e a alimentação, eles impactam diretamente, né, a Total, saúde gastrointestinal. Então, total. que recomendações essenciais você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, que já sofrem, ou que pelo menos não sofrem, mas pode Uhum. prevenir? Eu acho que isso serve não só eu diria, para a saúde gastrointestinal. Acho que assim, Para é meio que uma tudo. receita de bolo, né? É difícil executar muitas vezes com o tempo que a gente tem, mas você que está aí em casa, está nos assistindo, o que é que você pode tentar implementar? Eu acho que a primeira coisa, até sendo mais prático, é tentar identificar, porque assim, você só pode fazer algo se você realmente identifica que tem um problema. Se para você está tudo ok, fica difícil você fazer alguma coisa. Acho que a primeira coisa é tentar identificar que você tem um problema e que precisa fazer algo. Não adianta Uhum. chegar na virada do ano, ter um plano de vou perder peso, mas não tem um plano para isso, entendeu? Perder peso como? Fazendo o quê? Procurando ajuda para isso. Mas que medidas? Então, atividade física regular, né? Então, é até o que eu digo para os meus pacientes. Doutor, qual atividade física? O ideal é você seria uma alternância entre, por exemplo, musculação e alguma atividade aeróbica. Então, Aeróbica. corrida, bicicleta, esse seria o O que mais se ideal. identificar, né? Mas na prática, faça aquilo que você consiga manter, né? Comece devagar, comece com o tempo que você tem, com pouco tempo, mas comece. Na fase inicial, o mais importante é você vencer essa barreira. Então, a atividade física regular reduz, é um remédio, um santo remédio para um monte de situações, não só gastrointestinais, mas cardiovasculares, enfim. O que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. E aí você tem a atividade física que reduz 60%, 70%, 80% desse risco, né? Outra coisa, tipo de alimentação. Então, tentar ter uma alimentação mais saudável. É difícil, até porque o que a gente brinca às vezes, até o saudável hoje é manipulado, né? Então, É. então a salada o frango com salada, o frango às vezes está cheio de hormônio, a salada está cheia de De agrotóxico. agrotóxico. Mas, assim, tentar ter uma alimentação, por exemplo, na gastro, por exemplo, principalmente saúde intestinal, o que se coloca o mais próximo daquilo seria a dieta do Mediterrâneo, né? Então, você tem um baixo consumo de carne vermelha, dá preferência por peixe, então, enfim, azeite, grãos, né? Você tem uma alimentação, tentar ter um baixo consumo de ultraprocessados, então fast food, refrigerante. Então, tudo isso acaba ajudando na saúde gastrointestinal. Sono é fundamental, né? Sono Então, é vida, né? é, é aquela coisa, tem uma noite de sono inadequada, você vai ver o impacto no outro dia no Com humor, certeza. num monte de coisa, né? Então, gestão de estresse, então não adianta você viver apenas para o trabalho. Acho que é importante você ter também outras atividades que gerem, obviamente, bem-estar, enfim. Acho que são algumas medidas que são fundamentais, acho, para tudo na Básicas, nossa né? vida. São básicas, mas que a gente Difícil, não faz, né? é A difícil, é verdade é difícil. essa. Perder peso e tudo é complicado. Mas eu acho que com o tempo que a gente tem é aquela coisa, você identificar o problema e tentar, de alguma maneira, encaixar numa rotina, muitas vezes, que a gente sabe que é uma rotina corrida de boa parte das pessoas, né?
Doutor Fernando, e como é que as novas tecnologias, né, inteligência artificial, os avanços médicos, ele tem ajudado no dia a dia dos médicos gastro, né? Seja numa consulta, seja na realização de um exame. Então, como é que essas novas tecnologias já estão chegando e já estão ajudando a mudar diagnósticos também? Não só diagnósticos, mas também de acompanhamento do paciente. Então, acho que a tecnologia, acho que é inegável a contribuição da tecnologia. Lógico que você tem os bônus e o ônus relacionado a isso. Então, o ônus, muitas vezes a gente diz o famoso Dr. Google, né? O doutor Uhum, Google, e por isso, né, acaba não substituindo a consulta médica. Acho que é sempre válido o paciente tentar se informar, mas ter muito cuidado com o que se informa, é, com a informação, porque às vezes você não tem o filtro adequado para poder entender aquilo que está acontecendo com você. É. Mas do ponto de vista diagnóstico, é muita coisa de tecnologia chega para ajudar. Então, uhum, inteligência artificial, por exemplo, na parte da gastroenterologia, ajudando nos diagnósticos, por exemplo, de identificação, falando, por exemplo, na área da endoscopia, né? A gente voltou agora de um congresso de doença inflamatória intestinal, o maior congresso do mundo em doença inflamatória intestinal. Então, na realização do exame, junto com a inteligência artificial atrelada, você conseguia mapear as áreas de maior inflamação e, com isso, você tinha uma análise muito mais ampla do que só a visão do que você teria ali médica. Então, ajudaria você uhum. graduar melhor e ter estratégias melhores de De atuação, trabalho. né? Então, ajudando, por exemplo, na área da patologia, também a fazer diagnósticos mais rápidos. Monitoramento, então, por exemplo, você ter, por meio de relógios, aplicativos, onde você pode, por exemplo, enviar o resultado de um exame. Você faz uma coleta, por exemplo, em casa, de um exame de fezes, e aí aquele exame você consegue colocar num aparelho específico que manda para um aplicativo. Esse aplicativo ele Hum, manda para o consultório do médico. Então você olha só. consegue ter um monitoramento mais rígido ali de uma condição clínica. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para somar muita coisa também. São muitas inovações, né? E acho que Uhum. isso a gente já está vendo a incorporação gradativa dessas medidas, fora outras medidas que você tem de tecnologia em relação a prontuários, né? Enfim, acho que muita coisa vem por aí, acho muita coisa para mudar, né? O próprio chat Uhum. GPT, então, nos ajudando bastante também em relação até à própria consulta médica, né? Então, Uhum. ajudando, por exemplo, na, a você, por exemplo, anotar, você pode, às vezes, gravar uma consulta e tirar o principal daquilo. Uhum. Você pode, por exemplo, tirar foto dos exames do paciente e pedir para a plataforma ela tirar os valores daqueles exames e colocar diretamente para o seu prontuário. Então, muita coisa Uhum. ajudando também no dia a dia Olha aí. não só do paciente, mas também do médico, né? É isso aí. E em relação à pandemia, eu sei que já tem alguns anos, né, que ocorreu a pandemia e mudou com a vida de todo Parece que foi mundo. ontem ainda. É, parece que foi ontem. É, foi uma virada de chave para todas as áreas, para várias profissões, mas em termos na saúde, né? Por exemplo, inclusive os altos índices de câncer, né? Muita gente ficou sem fazer diagnóstico, sem fazer consulta. Na área de gastro, como é que vocês sentiram na prática, né? O pós-pandemia, se essa pandemia realmente ela impactou diretamente o dia a dia, os hábitos dessas pessoas, né? Que hoje têm problema gastro e pode ter sido adquirido nessa fase aí da Tem. pandemia. Acho que até o próprio Covid, a gente sabe que algumas infecções virais, elas podem ser gatilhos para o desenvolvimento de doenças gastrointestinais. E o Uhum, Covid foi uma delas, né? Então, algumas infecções virais, por exemplo, são gatilhos para o desenvolvimento de síndrome de intestino irritável. Enfim, a gente não sabe até que ponto, muitas vezes, vai interferir, por exemplo, no surgimento de alguma outra doença específica, né? uhum, É, mas o que a gente tinha visto vamos dizer assim, no pós-pandemia imediato, acho que a saúde mental que acabou impactando demais. E a uhum, gente tem muitas as doenças tidas como funcionais, então a dispepsia funcional, que é a famosa gastrite nervosa, que na uhum, verdade é de hipersensibilidade do estômago, síndrome do intestino irritável, uma série de outras condições, ela tem muitas vezes nos fatores psicológicos, gênese, ou seja, causa,
né, muitas vezes de perpetuação daqueles sintomas. Então, no momento mais agudo, o que a gente viu foi pacientes mais ansiosos, enfim, por conta de tudo que vinha acontecendo. Enfrentando. E tem alguns estudos, inclusive, Luísa, colocando em relação ao impacto que aconteceu nos programas de prevenção. Nos programas de rastreio de câncer, por exemplo, câncer de intestino, que a gente tem recomendação hoje de você fazer justamente essa prevenção a partir dos 45 anos de idade. Eu já ia até falar, né, sobre a questão da endoscopia e da colonoscopia, porque a colonoscopia ainda é muito... Tem muita resistência da população em Tem. fazer esse exame, né? E muito preconceito Tem, também. total. Eu acho que o que eu digo para os meus pacientes, olha, você está em casa, então, eu vou fazer um check-up, aí você vai no cardiologista, ele pede os exames, está tudo bem com o coração, o homem vai no urologista, fazer a prevenção do câncer de próstata, né? As mulheres, os tumores ginecológicos, enfim, câncer de mama, né? Mas o segundo tumor mais comum, tirando os de pele, né? Então, o segundo tumor mais frequente no Brasil hoje é o câncer de intestino. E é muitas vezes silencioso, né, doutor? Total. Você pode ter, o paciente nas fases iniciais, ele pode ter o tumor e não sentir absolutamente nada, entendeu? Agora, quando diagnosticado precocemente, a chance de sobrevida, de cura é muito É alta. muito alta. É muito alta. O que eu digo para os pacientes, a colonoscopia em si, o exame em si, você não visualiza, é feito sob sedação, você não vê o exame. Lógico, há muitas vezes a questão do preparo, mas entenda, o preparo é algo necessário e fundamental para a realização do exame. Pior do que fazer um preparo é fazer 2 porque você não fez o primeiro adequadamente, de algo que precisa fazer. E é um dia, entendeu? É um dia de um sacrifício para um benefício para uma vida toda. Entendeu? A colonoscopia, a recomendação é a partir dos 45? Hoje, qual a recomendação que a gente tem aqui? Colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, homem e mulher, independente se... Às vezes o paciente pergunta até assim, doutor, mas meu intestino funciona bem, eu preciso fazer a colonoscopia? O intestino é um reloginho. Não, reloginho. Precisa, porque a prevenção, ela parte do pressuposto seguinte: eu posso ter aquilo num paciente sem sintomas e algo que é muito comum. Então, a colonoscopia, ela permite... Então, o aparelho de colonoscopia é um aparelho de fibra óptica, ali que ele permite a visualização de todo o intestino grosso. E, além de permitir a visualização, o médico endoscopista, ele vai e retiram as lesões antes de virarem o câncer, que são os pólipos. Então, você consegue fazer uma prevenção muito mais adequada, não só de visualização, mas de retirada. Então, a partir dos 45 anos, homem e mulher, independente se o intestino funciona bem ou não. Se você tem parente de primeiro grau, essa prevenção começa antes. Antes dos 45. Se esse parente de primeiro grau ele tiver tido câncer com mais de 50 anos, essa prevenção começa a partir dos 40. Agora, se esse parente de primeiro grau ele teve o tumor com menos de 50 anos, aí começa 10 anos antes da idade que esse parente teve. Vamos dar um exemplo aqui. Então, você teve um irmão que teve um câncer de intestino aos 45. Então, 10 anos antes, já que ele tinha menos de 50, então o início, aí para os parentes de primeiro grau, é o começo a partir dos 35 Dos 35. anos. Entendeu? E aí a gente também vê muito na mídia essa questão do câncer de estômago, do câncer de intestino, e que estão entre os mais preocupantes, né? Inclusive, muitos artistas também, né, que acabam virando a pauta das entrevistas, são essas situações, mas também, como até a gente já tinha falado aqui em outro momento, serve de alerta, né? Essas pessoas estarem apresentando o problema delas, né, a doença, mas também alertando, chamando a atenção para os exames preventivos que devem, inclusive, integrar os exames gástricos também, né? Isso é fundamental. Acho que o papel hoje de quem tem maior visibilidade, quando tem aquele tipo de problema, acaba sendo fundamental. Então, a gente vê isso na prática do dia a dia refletir. Então, a gente tem o câncer de intestino é mais comum do que o câncer gástrico. Mas, por exemplo, na Paraíba, no homem, o câncer gástrico é o quarto tumor mais comum. É o quarto tumor mais comum. Então, se você tem sintomas, né, então procure o seu médico, procure o seu gastroenterologista para avaliar se há necessidade ou não de fazer endoscopia.
tanto é que vem aumentando tanto o número de casos de câncer gástrico que a Federação Brasileira ela vai lançar, né, um mês de conscientização em relação ao câncer gástrico, que justamente vai ser o setembro, tem muitas cores, né? Então, setembro rubi certo. vai ser justamente relacionados à prevenção do câncer de estômago também. Então, a gente tem tido um aumento do número de casos, então, vamos fazer ações relacionadas a isso. E aí é aquela coisa, paciente que tem muitas vezes, você que tem sintomas, né, na região do estômago, às vezes até um desconforto, toma lá o seu Prazol, melhora, mas o sintoma por si só, a gravidade do sintoma, ela não guarda relação com a gravidade da doença. Eu posso ter muita dor, muito sintoma, queixa, enfim, e ser algo, do ponto de vista de prognóstico, bom, enquanto que o paciente ele pode não ter tanto sintoma, ele não valoriza tanto, mas ele teria indicação de fazer endoscopia, seja por conta de uma história familiar, seja por conta da idade. Então, no Brasil, se você tem sintomas gastrointestinais, gástricos principalmente, a recomendação seria a partir dos 40 anos você fazer esse exame, mas atualmente ainda atrelado a sintoma, né? Lógico que pacientes com menos de 40 anos, dependendo da sua queixa, o médico ele pode julgar a necessidade de você fazer ou não endoscopia. Outros países que têm uma incidência mais alta, por exemplo, no Japão é recomendação. Você tem que fazer endoscopia por conta, por exemplo, da frequência muito alta, né? Então, aqui vem aumentando os casos, então ações vão ser realizadas e feitas para que a gente possa dar diagnóstico mais precoce, porque só assim a gente vai poder salvar, na verdade, mais vidas e ajudar mais os nossos pacientes. A gente está aqui, infelizmente, se dirigindo para o fim da nossa conversa, mas eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né, sobre esses cuidados com a saúde digestiva. A sociedade tem um papel muito importante, né? Os afiliados, os associados também, vocês sempre estão fazendo esses eventos, mas, por outro lado, tem a educação da população que também precisa seguir, né? Vocês não vão fazer milagres. Então, por exemplo, tem pessoas que devem estar nos assistindo que talvez nunca tenha visitado um gastro na vida. E aí só vai procurar lá na frente quando tiver algum problema. Então, essas pessoas, qual a recomendação geral? Eu sei que todo ano a gente tem que fazer lá o nosso check-up com o ginecologista, com o urologista, com o cardiologista. O gastro também, a gente tem que fazer essas visitas regulares. Mas eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. Ainda assim, eu preciso procurar um gastro? Eu acho que, principalmente se você tem mais de 45 anos e nunca realizou uma colonoscopia, por exemplo, você precisa passar em avaliação o quanto antes. Entendeu? Aquela coisa, não adianta eu cuidar de todas as áreas. Saúde é global. Saúde, na verdade, é aquela coisa, é mais um conceito holístico, né? Não só físico, mas mental. Então, se eu faço minhas prevenções, mas algo eu deixo em aberto, eu estou correndo um risco. Entendeu? Então, a gente fala de prevenção, quando fala, prevenção primeiro, prevenção primária, é isso que a gente comentou aqui. Então, a alimentação, é a atividade física, é o sono, isso é a maneira de você prevenir, é o que eu posso modificar. Porque a parte genética a gente não tem como modificar, mas o genético, se eu tenho um ambiente desfavorável, acaba sendo prejudicado. Então, a prevenção primária é isso, é buscar ter bons hábitos, tentar, num dia a dia, muitas vezes corrido, você ter uma programação em relação àquilo, né? Então, essa é a prevenção primária. A prevenção secundária é justamente aquela onde o médico identifica, seja porque o paciente tem queixas ou porque tem idade ou histórico familiar, a necessidade de fazer exames específicos para que possa se manter com saúde adequada. Isso não só do câncer coloretal, mas, por exemplo, de hepatites virais. Então, anteriormente, as seringas não eram descartáveis. Então, pacientes que estão ali nasceram na década de 80 ou antes, até provavelmente levaram injeções com seringas de vidro. Então, muitos pacientes com hepatites virais, por exemplo, não sabem que tem hepatite viral. Hoje a gente tem vacina para hepatite B, para hepatite A, né? Mas muita gente não tem. Então, às vezes, a depender da idade, se tem ou não, dependendo das queixas, você vai fazer recomendações específicas e histórico familiar também. Eu acho que o gastro, ele entra, eu acho que não só o gastro, mas o médico, como uma maneira geral. E aí, se você está lá, você mulher, por exemplo, vai na sua ginecologista, tem mais de 45 anos, não fez o exame ainda, o colega pode passar
É lógico que o gastro ele vai atentar para outras situações, mas o médico ele pode sim passar o exame, o clínico, enfim, aquele seu médico, mas lógico, para um detalhamento em relação a queixas, à saúde digestiva, obviamente o gastroenterologista acaba sendo o profissional mais indicado para você seguir e continuar tendo a sua saúde em dia. Doutor Fernando, muito obrigada por essa participação aqui na Dr. Play. Também vou lhe desejar, né, uma boa gestão aí, excelente Obrigado. Gestão nesse biênio. Eu sei que tem muitos desafios aqui, a gente está só pincelando, mas eu sei que tem muita coisa aí para vocês colocarem em prática, trazer muita coisa para os médicos e, consequentemente, quem ganha isso é a população que está aqui nos assistindo, né? Eu que agradeço, Luiz, o convite. Até deixar aqui um convite para o pessoal. Então, você que está em casa, sigam nossas redes sociais Isso, também. Né? A Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba. Lá teremos conteúdo não só informando dos nossos eventos médicos, então você que é estudante, residente, nossos sócios, mas também com informações para os nossos pacientes. A gente quer que a sociedade seja um canal de comunicação confiável para você que está aí, entendeu? No mais, seu Instagram também, né? Vai estar lá, Dr. Fernando Jorge, _JP, né? O JP é de João Pessoa. Eu amo tanto essa cidade. E aonde ele encontrar, né? Gostei da entrevista, independente aí se ele é o gestor, mas eu quero encontrar o Fernando Jorge médico. Onde é que a gente encontra? Hoje então, a gente tem 2 campos de atuação. Então, eu sou gastroenterologista do Hospital Universitário. Então, do Hospital Universitário acaba sendo, quando há necessidade, né? O encaminhamento via Unidade Básica de Saúde. E na rede privada a gente atende na Endovídeo, nas suas unidades, a Endovídeo já bem conhecida. Ali a gente está na Beira Rio, né? Também com a atuação no Altiplano, mas hoje mais na Beira Rio você pode nos encontrar e a gente está à disposição para ajudar você que está aí em casa. Doutor Fernando, muito obrigada. Dr. Play está de você, portas abertas. A Dr. Play pelo carinho de sempre e atenção. Fica à disposição para outras oportunidades. E contem com a gente, inclusive também para estar fazendo essas coberturas, né? A gente precisa dar visibilidade a tudo que vocês estão produzindo. Então, a gente que agradece. Parabéns. Obrigado. Parabéns e boa gestão. A gente vai ficando por aqui e até a próxima edição do Dr. Play Podcast aqui na Dr. Play.